1757, a utilização do tupi, melhor, do nhengatu, língua até então bastante comum no território brasileiro, é proibida a partir de uma provisão real de autoria do Marquês de Pombal. Com a expulsão dos jesuítas em 1759 e a chegada de novos imigrantes portugueses, o português vai cada vez mais se tornando a língua oficial da então colônia. O nhengatu, língua geral do Amazonas, que era uma espécie de mistura entre o português, o tupi antigo e outras línguas indígenas, vai aos poucos desaparecendo. Hoje, essa língua corre risco de extinção, tendo apenas 6 mil falantes no Brasil e 8 mil falantes na Colômbia. Essa língua sobrevive até hoje como essa espécie de fantasma, daquilo que poderia ter sido e não foi. E é sobre os fantasmas dessa língua que nós vamos falar hoje. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, sou Diego e hoje, seguindo então, um novo episódio aqui da nossa série sobre os fantasmas latino-americanos e caribenhos, nós vamos falar sobre os fantasmas do Guimarães Rosa. Eles são, entretanto, fantasmas de uma outra espécie, diferentes dos fantasmas sobre os quais eu tenho falado nos vídeos das últimas semanas. Mas antes de começar, eu peço que deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo caso já estejam me acompanhando. João Guimarães Rosa dispensa apresentações, mas, em todo caso, ele nasceu em 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais, e morreu em 1967, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto, O escritor, sempre muito supersticioso, para não dizer outra coisa, tinha sido indicado para a Academia Brasileira de Letras em 1963. Mas ele tinha medo de que durante a posse ele fosse ter um treco, Então ele adiou, digamos, essa posse por 4 anos. Quando ele finalmente aceitou a vaga, em 1967, ele morreu 3 dias depois de ter aceito. Que não deixa de ser, por sinal, uma anedota bastante rosiana. Além de ser considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, o Rosa também foi diplomata, sendo que foi na Alemanha que ele conheceu a Aracide Carvalho, que ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo, Porque ela ajudou na década de 30 ali, vários judeus, a fugirem para o Brasil antes que o Terceiro Reich aumentasse ali a perseguição. O Rosa, que tinha sido enviado como cônsul para Hamburgo pouco antes, teria ajudado a Araci a falsificar os documentos que permitiram a entrada desses judeus no Brasil, Porque, lembremos, naquela época o Getúlio flertava com o eixo, E só ia romper relações de forma definitiva com a Alemanha em 1942. Nesse momento, então, a Araci e o João Guimarães Rosa vão para o México e lá eles acabam se casando. O Rosa atuaria ainda como cônsul na Colômbia, onde ele escreveu, inclusive, um dos seus mais belos e misteriosos contos, que é O Páramo, publicado póstumamente em 1969, num volume chamado Estas Histórias. Aliás, Histórias. O Rosa estreia para a literatura em 1946, com Sagarana. No título desse livro de contos, ou pequenas novelas ali, a gente já consegue ler como uma espécie de escrita secreta, o itinerário desse escritor mineiro. Saga é a palavra que se refere às narrativas heróicas escandinavas, especialmente dos séculos XIII e XIV. Rana, por outro lado, é uma palavra tupi que possui duplo significado, a depender do contexto, podendo tanto significar parecido quanto falso. Ou seja, a gente está diante de um corpo textual que se coloca como algo parecido com a saga ou como uma falsa saga, e essa ideia vai se prolongar no consagrado romance, Grande Sertão Veredas, que o Rosa publicou em 1956. Sagarana foi concebido primeiramente como um livro que tinha como título, muito menos misteriosamente, Contos. Esse era o título do livro primeiro, Foi submetido em 1938 a um concurso literário e acabou ficando ali com o segundo lugar. O Rosa recolheu esse volume, então, e entre a Alemanha, o México e depois o Brasil, ele passou 8 anos lapidando esse livro, como se ele mesmo fosse o narrador do conto Páramo aí que eu falei,
sendo que esse narrador encontra no cemitério, lá na Colômbia, o livro, né? Assim, com L maiúsculo. Ou seja, o jovem escritor de 1938 cede lugar a outro, né? O seu duplo, que está munido ali após 8 anos de cismas, né? Com as armas que são capazes de destruir, como diria o Roland Barthes no livro O Prazer do Texto, a armadura sagrada da sintaxe. O livro causa impacto quando ele é publicado, né? Como tinha causado, enfim, muito impacto pouco antes, né, a estreia de outra violenta da linguagem, né, que era a Clarice Lispector em 1943. Estreava lá com Perto do Coração Selvagem. Por mais que os críticos tenham tentado, era impossível enquadrar o Rosa nesse já, naquele momento, batido rol, né, dos escritores regionais. Título, aliás, muito mais fantasioso do que, de fato, encravado na materialidade dos textos desses escritores, né? Era impossível enquadrar o Rosa como escritor regionalista porque, na verdade, a sua preocupação enquanto artista era de outra ordem. Isso já está colocado nos primeiros 4 prefácios de Tutameia, né, que é um livro que foi publicado 4 meses antes da morte do autor, em julho de 1967. O título desse prefácio é Aletria e Hermenêutica, e ele declara o seguinte: a história não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota. Mais adiante ele vai afirmar que a vida é para ser lida, como um texto, uma espécie de escrita secreta. E isso vai lembrar, de certa maneira, o místico sueco Emanuel Swedenborg, né, que julgava encontrar, lá no século XVIII, nos 2 livros que ele publicou, né, os Arcana Coelestia e o Apocalipsis Revelata, a escrita secreta que para ele existia por debaixo dos evangelhos. Swedenborg deixou para nós, mais do que tudo, uma peculiar teoria da leitura. Para ele, como para o Rosa, tudo deveria ser lido e relido porque a criação nada mais é do que uma escrita secreta. Lembrem-se sempre, né, do Deus cristão que no Gênesis não faz nada, né? Ele só fala. Fiat lux, e a luz se fez. Ou seja, ele é pura linguagem, né? Ele é o verbo. Para o Swedenborg e para o Rosa, todas as coisas são palavras que possuem dupla significação. Por isso a história é contra a história. Porque a história é a anedota. Ou seja, do grego anecdota, aquilo que não é publicado, né? Que não é divulgado, que não está na superfície. Aquilo que está ali, mas não está. Ou seja, o fantasma. Para o Rosa, ler é reler. E reler é uma forma de ser. Uma espécie de arte combinatória, né, que permite para a gente armar e viver as fantasias e os devires dos outros. Não à toa, nesse mesmo Tutameia, existem 2 índices. O primeiro é o índice de leitura e o segundo, que está lá no final do livro, é o índice de releitura, no qual os 4 prefácios que compõem o livro estão separados dos demais textos, que não acontece no índice do começo. O fantasma é o pai, no conto A Terceira Margem do Rio, né? Um dos mais célebres e conhecidos do autor, publicado em Primeiras Histórias de 1962, que por sinal não são primeiras, né? Mas que fazem parte desse grande mistério que ocupou a mente do escritor ao longo de toda a vida dele, né? Que é a linguagem. No conto, o pai é essa presença ausente, né? Essa massa indefinida que fica sempre ali no meio do caminho, até essa revelação final, né? Que faz com que o filho não aguente, né, a aproximação dele e fuja apavorado diante da visão limite desse espectro. Essa presença ausente, assombrosa, constante, né? De longe vai influenciar os rumos ali daquela humilde família que mora à beira daquele rio. Mas esse mistério sobreviveu ao autor, né? E quando ele mesmo, Rosa, já existia somente como um fantasma, ao qual, enfim, todos nós devemos sobreviver, né? Esse mistério ressurge no volume póstumo de 1969, né? Essas histórias que eu falei antes ali. E esse mistério vai ressurgir na forma desse enorme anseio, né? Desse enorme devir que é o conto O Meu Tio, o Iauaretê. De certa forma, o Rosa, como o Brás Cubas, precisou morrer para poder finalmente dizer tudo aquilo que ele precisava dizer. E esse dito, que na vida do autor tinha ficado pelo não dito, assume a forma mais acabada nesse conto, né? Ou pequena novela, chamem, enfim, como quiserem. Que, enfim, sobreviveu ao autor como todos nós, né?
Então, a partir dessa espécie de diálogo monólogo, né, ou seja, de um diálogo em que existe um interlocutor, mas no qual só uma pessoa fala, né, e essa pessoa responde pelo outro, inclusive, a gente assiste a metamorfose quase ovidiana desse narrador onça, né? Esse narrador que, ao resgatar a memória de como que ele passou de ser caçador de onças a ser ele mesmo onça, resgata, ao mesmo tempo, o fantasma de uma língua que deveria ter sido nossa, mas que, por risco, não foi. Porque o Pombal entendia os riscos de deixar o tupi rolando solto aí pelas línguas dos brasileiros, né? Por isso a proibição do tupi foi reforçada de forma tão violenta pela coroa portuguesa, né? Chegou inclusive ao absurdo de punir com pena de morte aqueles que fossem flagrados falando tupi dentro do território brasileiro. O narrador do Rosa, então, nesse conto, né, o meu tio o Iauaretê, depois de muito negar esse passado, né, ou seja, de tentar viver entre os homens, finalmente entende que não existe vida possível sem que haja a reconciliação trágica. Isso é, no sentido de uma identificação, como era no caso das tragédias gregas, com esse mesmo passado. Ou seja, ao aceitar o destino de onça, que por fim é o animal sagrado do povo da sua mãe, esse narrador evita o risco de fazer com que a história se intrometa na história e que ela se repita, nos termos do velho Marx, né, como farsa. Para chegar a essa metamorfose, o Rosa entende que é preciso abandonar o estatuto de uma sintaxe que no final nunca foi nossa, de uma fala que nunca foi nossa, de uma língua que nunca foi nossa. Língua essa que, no final das contas, é uma violência, né? Uma violência simbólica que andava ao lado das violências físicas que eram praticadas por aqui em nome dessa ideia vaga de progresso. O Euclides da Cunha já tinha, né, percebido esse tipo de movimento quando ele cobriu a campanha de Canudos. Por isso ele afirma, na nota preliminar aos Sertões, que aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Diferente dos paraguaios que pelo menos aceitaram, né, o Guarani como língua oficial do seu país, nós, né, os brasileiros, jamais nos reconciliamos tragicamente com o nosso passado. Por isso, inclusive, a gente sofre ele de volta hoje, no século XXI, como farsa. O narrador de Meu Tio Iauaretê já não tem nome, né? Embora ele saiba dar o nome de todas as onças que moram ali ao redor da cabana dele. Como diria o Rosa a respeito de Augusto Matraga, logo no início, né, da genial novela A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Matraga não é Matraga. Não é nada. Nada. No nada. A primeira e uma das últimas palavras de Grande Sertão Veredas. Por que esse no nada, né? Porque novamente o Rosa nos alerta, a partir de Bergson. A ideia do objeto não existindo é necessariamente a ideia do objeto existindo. E essa ideia de um vazio preenchido pela linguagem, pela língua como esse enorme fantasma a partir do qual nós organizamos e criamos o mundo, mais importante, é do que se trata nos textos do Rosa. Ou seja, se eu digo cadeira, é porque a cadeira não está lá, mas sim a ideia da cadeira como referente que vai entrar na mente de vocês, na ausência do objeto cadeira. No texto de 1962, que, enfim, deveria ter acabado com todas as discussões a respeito do regionalismo do Rosa, né? Mestre Haroldo de Campos era, como de costume, de uma lucidez tremenda. Guimarães Rosa retoma de Joyce aquilo que há de mais joyciano. Sua, como diria Sartre, contestação da linguagem comum. Sua revolução da palavra. E consegue fazer dela um problema novo, autônomo, alimentado em latências e possibilidades peculiares à nossa língua, das quais tira todo um riquíssimo manancial de efeitos. Possivelmente o mais potente desses efeitos é aquela metamorfose final, né, no conto Meu Tio o Iauaretê, no qual o português, enquanto uma norma de uma língua, se quebra, né? Melhor, é quebrado. E de dentro dessa casca oca irrompe a verdadeira língua.
essa que a gente tem incubado, né, e matado aos poucos, como enfim temos matado aos poucos também e de forma sistemática todos os homens e mulheres onça que habitam essa grande ficção chamada Brasil. O Rosa era muito amigo do Juan Rulfo, com o qual ele se correspondeu por muitos anos, né, depois de ter vivido no México. Em sintonia com os textos do mexicano, os textos do Rosa entendiam que a nossa literatura, a literatura latino-americana e caribenha, nasce dessa fratura, desse nada, dessa língua que não é, mas que precisa ser para nos significar. A semana que vem a gente vai dar novamente um salto bem grande aí, né? Indo das Minas Gerais de Guimarães Rosa para o Haiti. Falar um pouco sobre os fantasmas da literatura daquele país. Desde já, estão todos e todas muito mais do que convidados a embarcarem comigo aí nessa próxima viagem. Eu sou o Diego e até a próxima.